Olá, aqui é Cristina Perim, eu sou psicobióloga, atriz e arte educadora e eu fui convidada pela Casa das Artes para desenvolver esse curso. Bom, por que falar sobre os idosos, né, nesse isolamento social e nessa fase que a gente está passando? Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho agora sobre o curso, como ele vai ser desenvolvido e depois a gente já vai entrar no módulo 1, que é a primeira aula, tudo bem? Bom, eu também vou seguir aqui os meus slides para eu não me perder, tudo bem? E o que for precisando também eu vou colocando aqui no cantinho para vocês, para ilustrar de forma mais fácil. Também vamos entregar todo esse material em PDF para vocês. Bom, eu tô na minha casa, então se tiver alguma intervenção aí dos meus bichinhos ou barulho de moto passando, eu peço a compreensão de vocês. Vamos lá! Isolamento social. E agora? O que eu faço com o meu idoso? Teve muita atividade para criança, mas para os idosos não se ouviu falar. E é engraçado porque eles fazem parte do grupo de risco, então eles foram os primeiros grupos, o primeiro grupo a ser isolado e provavelmente vai ser o último grupo a sair desse isolamento social. E é interessante a gente lembrar que quando a gente fala em idoso, a gente tem uma faixa muito grande aí de variação de idade, que vai dos 60 anos para cima, né? E a gente sabe que idoso, a gente pode encontrar pessoas que estão plenas em suas faculdades, né? Ela desenvolve bem suas atividades, é totalmente independente, porém temos idosos que ou devido à idade avançada ou alguma doença senil ou então até desenvolvimento de Alzheimer, elas acabam sendo mais dependentes de alguma pessoa. É nessa hora que entra o cuidador. Esse curso é voltado para ele. E é importante lembrar também que cuidador é toda pessoa que cuida de um idoso. Você não precisa ter feito um curso de capacitação de cuidador de idoso para ser considerado um cuidador. Se você cuida de alguém, se você cuida da sua mãe, do seu avô, de um tio, você é um cuidador de idoso. Por isso que é interessante participar desse curso para a gente conseguir algumas ferramentas para saber lidar com essas pessoas que são tão importantes na nossa vida. Então vamos lá, vamos falar dos módulos. Vão ser então 4 módulos, tá, gente? Essa primeira aula aqui a gente vai dar uma introdução no tema, vamos falar dos cuidados com a terceira idade, a importância disso nesse isolamento, as atividades domésticas e atividades solitárias. A partir do segundo módulo, a gente entra na parte de jogos e atividade social. Em todos esses módulos eu vou dar dicas o que fazer com eles nesses tópicos específicos, né, com essas atividades, de forma fácil, simples, leves e se tiver que construir alguma coisa com materiais que você tem em casa mesmo. Então, o módulo 3 é reminiscência, que seria, né, a relembrança do passado, o escutar as histórias, estimular com que eles falem e conte as histórias deles e a gente saber escutar. Musicoterapia. E no último módulo eu vou falar de artes manuais, que é a minha especialidade, que eu trabalho com isso. E eu dou aula de artes manuais em uma creche para idosos. Também tenho um filho pequeno, então é uma área que realmente eu tenho facilidade e que eu acabo utilizando na minha vida também. Uma observação importante, antes de começar, é que esse curso ele não é voltado para falar sobre o coronavírus. Não vai ser o nosso foco nesse curso. Nosso curso é para falar de atividades lúdicas, de como entreter o seu idoso, como fazer para passar o tempo, tudo bem? Mas isso é uma informação extremamente importante, então a gente indica que vocês se informem em fontes seguras. Bom, então agora a gente vai entrar no módulo 1. O módulo 1 é cuidados no período de isolamento, as atividades domésticas, cotidianas e solitárias. Primeiro a gente vai falar desses cuidados principais, tá? A primeira coisa, informe o seu idoso, explique para ele o que está acontecendo, porque em alguns casos, alguns cuidadores, parentes, né, às vezes acabam escondendo a informação do idoso, achando que assim vai proteger ele, mas na verdade você deixa ele mais confuso. Ele precisa entender o que está acontecendo. Às vezes você não precisa falar exatamente o que está acontecendo, mas explicar que a gente está passando por um problema de uma pandemia, de um vírus, que é um pouco perigoso para quem está nesse grupo de risco, que são os idosos, e é por isso que os parentes não estão vindo. Porque se ele começa a ver que ninguém está vindo visitar,
o que está acontecendo, né? Isso pode levar ele a interpretar isso de uma outra forma, não entender, ficar confuso, e isso acaba piorando a situação. E se você também passa essa informação para ele com calma e clareza, ele vai se transformar num aliado seu, ele vai te ajudar. E outra coisa, peça para ele ajudar. Mostre para ele que ele faz parte da equipe, mostrando que vocês estão dentro de uma casa, que vocês vão ficar um bom tempo ali, que vai ser difícil sair, que só saem algumas pessoas para buscar o necessário. Então, o que a gente pode fazer para juntos trabalhar para que dê tudo certo? Quando você inclui ele se sente importante, ele se sente capaz. É muito melhor do que quando a gente fala, não, fica aí sentadinho que eu dou conta de tudo. Às vezes a gente quer ser o super-herói, né? O salvador, mas o certo é incluir todos nessa. Até se você tiver crianças em casa, isso é muito importante. Saber dividir as tarefas, mostrar que todo mundo tem que trabalhar em equipe. Além de tirar a carga das suas costas, diminuir um pouquinho essa carga, né? Isso faz com que se crie um clima de confiança, de ajuda, de equipe mesmo. E isso vai facilitar muito passar esses dias aí de isolamento, que a gente não sabe quanto tempo que é, né, gente? Bom, mas vamos lá, o que eu vou fazer com o meu idoso? É claro que existem as atividades cotidianas. Então, ele tem que tomar banho, ele tem que tomar café, trocar de roupa, ele vai assistir a novelinha dele, vai almoçar e etc e tal. Porém, não pode ficar só nisso. É legal pro idoso, assim como pra criança e pra gente também, rotina. Às vezes a gente pensa o quê? Principalmente pros mais idosinhos, né, que sentem bastante sono. Se você deixava ele numa creche, né, que nem a creche que eu trabalho, que é a creche pra idoso, que as filhas e os filhos deixam lá umas 8 horas da manhã e vai buscar às 5. Então se cria uma rotina, a hora que ela acorda, a hora que ela chega, que ela toma um café, que ela faz atividade, que ela vai almoçar. Isso ajuda muito no sistema até interno dela, o sono começa a melhorar, a ansiedade diminui. Aí de repente a gente entra nesse problema todo, esses idosos voltam para casa e aí você pensa, eu vou deixar dormir até 11 horas da manhã porque aí eu consigo trabalhar. Eu sei que muita gente está trabalhando em casa, mas quando a gente faz isso, a gente muda completamente a rotina deles. Isso é muito complicado, inclusive até para criança, por exemplo. Então, se ele tem um horário, claro que você não precisa acordar ele às 6 horas da manhã, né? Pode acordar um pouquinho mais tarde, mas comece a acordar num horário de manhã, porque ele tem que entender que ele acorda de manhã e que ele toma café da manhã e depois ele vai almoçar, depois pode tirar a sonequinha, não é na cama, uma sonequinha no sofazinho, numa poltrona, né? Assistir alguma coisinha na parte da tarde, aí fazer uma atividade depois na parte da tarde, criando essa rotina. No começo às vezes é difícil, até lá na creche, quando chega um idoso novo, ele sente uma certa dificuldade e resistência, ele resiste a essa rotina. Mas isso é coisa assim, ó, de uma semana e ele percebe, depois fica tudo mais fácil. As coisas vão indo naturalmente e não tem tanta resistência depois. Melhora até o sono, melhora a alimentação, diminui a ansiedade e a possibilidade de entrar num quadro depressivo também. Então, essas atividades, elas são importantes, elas precisam ter uma certa rotina e elas ajudam a gente a criar estratégias também. Mas não adianta também ficar só na rotina, só no acordar, levantar, escovar os dentes, tomar café da manhã, ir pro sofá, voltar pra cama. Tem que ter algo mais. A gente precisa, primeiro, desenvolver essas atividades para estimular a independência do idoso, com certeza. Então, quanto mais a gente tentar deixar ele fazer sozinho, melhor. Sempre com a nossa orientação, sempre a gente acompanhando. O que ele conseguir fazer sozinho, a gente deixa. Se a gente vê que ele tá com uma certa dificuldade, mas ele tá indo, a gente deixa. Por exemplo, abotoar uma camiseta, escovar os dentes, se alimentar. A gente tenta o máximo possível deixar que eles façam sozinhos, porque isso acaba estimulando a independência dele e facilita as coisas pra gente também. E isso também ajuda na parte cognitiva, tá? A gente deixar com que eles façam início, meio e fim de uma atividade, desenvolva essa parte da ferramenta das mãos, isso é muito importante. Isso faz com que o idoso se sinta útil e capaz de realizar várias atividades, tá? Isso ajuda na autoestima dele, ele é capaz de escovar os dentes,
ele é capaz de trocar roupa, né? Quem cuida de idoso bem velhinho, às vezes a gente escuta isso, ai, você acha que eu não sei colocar minha calça? Eles falam isso, né? Porque eles começam a se sentir inútil. E às vezes isso é um pouco culpa nossa, que a gente quer ajudar demais e acaba não vendo que ele tem capacidade de fazer aquilo. Ou ele acaba perdendo essa capacidade porque a gente não deixa eles fazerem. Quanto mais tempo você deixa o idoso fazer as atividades, por mais tempo ele vai conseguir fazer isso. Senão daqui a pouco ele não vai conseguir mais abotoar a camiseta. É porque você está abotoando para ele. Ele consegue, mas daqui a pouco, por não fazer, ele perde essa capacidade cognitiva. Então, quanto mais você deixa ele fazer sozinho, melhor. Bom, a gente precisa dar para esse grupo de pessoas, né, para os idosos, uma atenção especial. Um profissional, né, de TO, um terapeuta ocupacional, ele dá as atividades pensando no porquê, né? Então a metodologia, a consequência, qual ferramenta que eu vou estar trabalhando, a parte fina, né? Agora eu vou trabalhar a parte grossa e tudo mais. A gente não sabe dessas coisas. E não precisa, tá tudo bem. Às vezes a gente acaba dando uma atividade ou uma brincadeira que trabalha com a mesma função, tem o mesmo objetivo e a gente não precisa se aprofundar agora nisso. Quem tiver interesse, é muito interessante em fazer um curso de capacitação para cuidador de idoso. Mas não precisa, tá? A gente consegue fazer agora, nesse momento que a gente está passando, com atividades muito simples que a gente vai passar no curso aqui para vocês. Por exemplo, que atividades que a gente pode dar? Artes manuais, né? Então, costura, argila, pintura, leitura, jogos de memória, quebra-cabeça. Aí você vai falar, ai, agora eu vou ter que comprar argila pro meu idoso. Não, calma, tô dando só sugestões e ideias. Mas aqui nesse curso a gente vai falar sobre coisas que você pode dar em casa, que são muito simples. Importante ressaltar que esse curso está sendo dado para todas as pessoas. Então ele vai variar muito da idade, da capacidade de cada idoso e se tem alguma doença senil, se não tem. Eu vou dando dicas aqui, vou tentando lembrar das possibilidades de diferença, de dificuldade de cada jogo ou brincadeira, mas lógico que você vai ter que assistir e pensar, tá, isso tá muito simples para o meu idoso, eu posso deixar um pouco mais mais difícil, que ele tem essa capacidade, né? Não vou deixar tão fácil. Ou então, isso está muito difícil para o meu idoso, ele já tem um grau maior de Alzheimer, talvez se eu tentar fazer o começo e ele só faz o final. Essa percepção vai ser necessária e a gente vai conversando durante o curso para você aprender a ter essa sensibilidade. Mas muita coisa você também aprende no fazer. Às vezes a gente vai muito empolgado para dar o exercício ou a atividade, chega lá a gente fala, poxa, mas não tá conseguindo nem fazer isso. Às vezes aquela atividade parece simples pra gente, pra ele é muito difícil, né? Ou por algum motivo, ou porque nunca trabalhou com aquilo, ou porque perdeu aquela capacidade cognitiva ali. Em alguns casos é o caso de insistir e ele ir lembrando e treinando e melhorando, e em outros casos é de trocar, para ele não se sentir frustrado, irritado, porque não está conseguindo fazer a atividade. Vamos a algumas dicas importantes. As atividades nunca devem ser mais complexas que o idoso consiga realizar, que é o que eu estava explicando agora, para que ele não fique irritado ou frustrado, e também não pode ser muito simples, e não podemos infantilizar as atividades. E também, deixe ele levar o tempo que ele tiver que levar para fazer aquela atividade. Às vezes ele demora muito tempo. Você fica, e aí, terminou? E aí, tá pronto? Quer ajuda? Às vezes a gente fica muito ansioso. Dá a atividade, deixa ele se divertir, deixa ele fazer lá. A não ser que você veja que ele está ficando irritado, ou que ele ficou muito tempo lá e já tá na hora da gente entrar numa outra atividade, ou ir almoçar, ou ir tomar banho, ou ele tá numa posição que possa mais pra frente dar alguma dor. Por exemplo, você dá um bordado pra uma vozinha, de repente ela começa a entrar no mundo dela, isso é muito legal. Ela começa a ir bordando, ela vai cortando, e aí você vai e orienta, fala, vó, olha aqui, senta na cadeira, encosta, quer que põe um travesseiro? Dá uma ajudada, dá uma atençãozinha. Quando você vê que ela já voltou ao normal ali, você pode deixar ela de novo sozinha desenvolvendo a atividade. Uma ideia também é desenvolver atividades que lembrem a profissão dele. Se era carteiro, fazer cartas ou escrever cartas, falar, olha, tenho que escrever uma carta para um tio
se ele já for mais velhinho, né? Você me ajuda, eu passo a cola e você fecha. Ou então vai dobrando e colocando dentro do envelope pra mim. Pensar em atividades que voltem de alguma forma para a profissão que ele tinha. Se tiver professoras, né, vozinhas que antes eram professoras, e você tiver uma criança em casa, pedir que ela ajude ou fazer junto as atividades, isso é muito legal. Ter uma criança em casa pode ser difícil, mas também dá uma maior possibilidade de interação. Os vovôs e vovós adoram criancinhas, né? É um jeito gostoso de passar um tempo também. Selecionar atividades de curta duração, a não ser que você vê que tá tudo bem, não, pode deixar ela ficar lá tranquilazinha por meia hora, então deixa. Lembra, isso vai variar de idoso para idoso. E separe o material todo que for necessário, para não ter que você também, tipo, eu vou dar um bordado ou uma pintura aqui para ela enquanto eu vou fazer o almoço. E aí ela fica chamando de 5 em 5 minutos porque, cadê a tinta? Cadê o pincel? E aí isso vai acabar gerando estresse tanto para ela quanto para você. Então já separar todo o material, deixar ela no cantinho agradável que ela gosta, e aí você fazendo suas atividades e ela fazendo as atividades dela. Outra coisa que a gente fala também em curso é, escolha um ambiente calmo, tranquilo, sem barulho, sem movimentação, para não tenha distração. Isso varia. Lembre que isso é de idoso para idoso. Então tem idosos que preferem um lugar mais calmo, que realmente se distrai com muita facilidade, e tem outros que vão se sentir abandonados. Você vai lá, cuida, arruma um lugar, uma mesinha, num lugarzinho para ela sentar e ficar lá bordando, sai e vai cozinhar. Você volta, filha, nem vi que você tinha ido embora, nem vi o tempo passar. Já outros idosinhos vão falar, nossa, me deixou aqui, já tô aqui faz meia hora, ninguém vem me ver, faz aquele drama, né? Então isso varia de idoso para idoso. Se ele prefere ver gente, estar com pessoas, às vezes você arruma a mesma atividade, os mesmos materiais, junto com você no mesmo cômodo, ele fica lá desenvolvendo a atividade e você fica fazendo suas coisas se existe essa possibilidade, por exemplo, cozinhando ou lavando a roupa. Chame ele também para fazer as atividades domésticas, então, ou cozinhar. Então você coloca ela junto na cozinha, separando feijão, descascando batata, mas ela se sinta útil, te ajudando. E vocês juntos já tendo uma interação social. E sempre no final, elogie, isso é muito importante. Bom, mas vamos lá então começar a falar sobre as atividades domésticas e cotidianas, tá? Passeios. Gente, não dá pra passear, né? A gente, nos cursos de cuidadora a gente fala muito disso, porque isso é muito importante pra eles. Mas nesse caso não tem como, né? Porque a gente tem que ficar isolado. Mas dá pra passear dentro de casa. Lógico, quando existe a possibilidade de ter mais cômodos e você movimentar o seu idoso. Mas, por exemplo, tem algumas famílias que tira o idoso da cama, que tá dormindo, leva pra sala pra assistir televisão, tira da sala, leva pro quarto pra dormir, tira do quarto, leva pra sala. Então isso acaba sendo entedioso, o dia não passa, é muito difícil, ele acaba chamando, pedindo muita atenção, ou acaba só dormindo. Isso acaba com o desenvolvimento cognitivo dele, ele não é estimulado, ele pode desenvolver um quadro depressivo. Então é muito importante ele mudar de cômodos, ver pessoas, ver ambientes diferentes. Então, saiu do quarto de manhã, vai para a cozinha tomar o café da manhã. Acabou o café da manhã? Vai para a sala. Acabou a atividade que está fazendo para a sala? Vai para outro lugar. Dá um jeitinho, nem que seja para mudar a cadeira de lugar, mas isso tem que ser mudado. De verdade, nem que seja para mudar a poltrona dele de lugar, isso já ajuda. E principalmente evitar o quarto, porque senão só vai ficar dormindo. E não é para ficar dormindo. E as atividades domésticas? Inclua nas atividades domésticas. Vai te ajudar e vai ajudar ele também. Lógico, atividades que não gere risco para ele e fáceis para que ele não fique frustrado. Então, passar um aspirador, lavar uma louça, colocar uma roupa para lavar, água planta, eles adoram plantinhas, é muito interessante. Eles veem o desenvolvimento, você ajuda, lógico, porque, né, dependendo do idoso, né, se tem Alzheimer, vai aguar várias vezes, você ajuda, hoje já aguamos, ou tem uma rotina, né, para ajudar. E você vê a plantinha desenvolvendo, é muito legal eles trabalhando junto. Se você tiver crianças em casa, aquela atividade dos feijãozinhos dentro dos ovos, né? Então a avó e a criança em água todo dia junto, os feijãozinhos, e ver eles crescendo, isso é muito legal. Então essa interação também com o idoso, com a criança, é muito interessante. Culinária também, atividades culinárias, né? Então deixe os materiais perto dela ou dele para que ele consiga iniciar, né? Ter início, meio e fim de atividade sozinho,
para que ele veja que, olha, eu consegui fazer sozinho, né? Lógico, com a sua orientação, com a sua ajuda, mas ele fez sozinho. Então a gente faz uma coisa simples, vai cortar uma batata, ou então vamos fazer um bolo, você me ajuda? Então ele vai quebrar os ovos, e isso também já ajuda a desenvolver as ferramentas, né? Pegar peso, ter noção de força para quebrar o ovo, tudo isso é importante para manter essa parte cognitiva nos idosos, tá? E estimular eles, tá bom? Fique com ele, lógico, durante a atividade inteira. Jardinagem. Não dá para fazer jardinagem. Muita gente mora em casas pequenas, às vezes não dá para ter um jardim, mas dá para ter um vasinho de planta, que nem eu tava falando dos ovinhos, né? Aqui em casa a gente fez na caixinha de ovo. A gente tem vasinho de planta, mas a gente tá aguando feijãozinho na caixinha de ovo dentro dos ovinhos. Então isso é muito legal, ver esse desenvolvimento das plantas, ver que você está cuidando de alguma coisa também. Se tiver bichinho de estimação, então, fazer com que ele seja responsável a colocar a ração de manhã e a ração à tarde, colocar água para os bichinhos, isso é muito legal. Lógico que você vai estar acompanhando, se não esqueceu, se está colocando demais, mas ele se sente responsável por alguma coisa e ajudando em alguma coisa. E as atividades solitárias? Sim, existem atividades solitárias e vamos falar sobre elas agora. O que eles podem fazer sozinhos? Depende do seu idoso. Uma das atividades principais, leitura. Se algumas gostam muito de ler, outras não. Algumas estão com dificuldade em enxergar, né? O grau do óculos está muito grande, e aí ou então dá dor de cabeça. Depende de cada idoso. Tem idoso que você pode colocar um livro. Se for leitura, às vezes você pode imprimir alguma coisa, letras maiores, livros maiores. Ou então, se tiver criança em casa, dá para ela ler o livro para a criança, né? E contar a história junto também. Jogos individuais, então, como quebra-cabeça, jogos de memória. A gente consegue fazer quebra-cabeça e jogos de memória em casa com papel A4. Vou mostrar pra vocês. Alguns jogos de lógica também. Se alguém sai de casa, tá indo no mercado, já compra também aqueles joguinhos, caça-palavra, essas coisinhas, é muito legal também. Cruzadinhas, tá? E lógico, televisão. Mas não vai deixar o mozinho o tempo todo na televisão, né, gente? Assistir um noticiário, não noticiários não violentos, assistir a novelazinha, mas o que você puder fazer com que o seu idoso tenha atividades, que ele se movimente, que ele pense, raciocine, que tenha uma atividade de começo, meio e fim, melhor para estimular o seu idoso. Dicas sobre essas atividades. Cuidado com objetos pequenos, dependendo do idoso, ele pode engolir. Dê preferência por leituras fáceis, com fontes de letras grandes. Apesar de ser de atividades para que o idoso consiga realizar sozinho, é sempre bom estar acompanhando, tá? E não deixe ele por muito tempo sozinho na frente da televisão ou desenvolvendo essas atividades também. Bom, quais são as possíveis dificuldades que você pode enfrentar? Com o avanço da idade, né, dependendo de alguma doença senil ou do Alzheimer, ou mesmo a idade que o idoso tem, né, ele pode não querer realizar as tarefas ou sentir dificuldade, né, por exemplo, não conseguir abrir uma garrafa, não conseguir quebrar um ovo, esquecer o fogo ligado, né? Isso tudo são dificuldades. Por isso é importante sempre estar acompanhando e verificando se está tendo aumento, né, na frequência desses lapsos, né? Então você olha, tipo, eu não posso mais deixar com que ela fique no fogão, porque está começando a ficar perigoso. Então tem que ter essa noção. O idoso também começa a perceber a sua própria dificuldade. Então ele começa a ficar frustrado e aí ele desiste. Isso acontece muito. Então, por exemplo, você está dando bordado. Ela era ótima no bordado, uma das melhores bordadeiras da cidade. E de repente ela começa a perceber que ela está esquecendo. E ela vai e repete várias vezes e desfaz e repete. De repente ela fica estressada e se cansa. Você tem que ter essa também sensibilidade, tanto para estimular, incentivar ela a continuar fazendo, pega uma fase mais fácil daquela atividade que ela está fazendo, né? Vamos bordar só a beiradinha aqui desse pano de prato, né? Não dá coisas tão difíceis, para ela não deixar de fazer a atividade, mas também para ela não ficar frustrada com aquilo. Também se você for ver que esse daqui não tá dando, muda de atividade para ela não ficar triste também, que isso acaba acontecendo, ela fica desestimulada e aí ela não vai querer fazer mais nada, tá? Assim, é importante ir adaptando a rotina e as atividades conforme as necessidades desse idoso.
Vamos então para o próximo módulo. Sobre os jogos eu vou acabar falando no próximo módulo, então eu vou mostrar para vocês como desenvolve esses jogos. Mas então eu já vou dar a dica para vocês, o jogo de como fazer o jogo de quebra-cabeça e o jogo de memória. Facinho, facinho. Vamos lá? Para o quebra-cabeça, vocês vão precisar de qualquer papel. Aqui eu tenho um pedaço de cartolina mais grossa, mas pode ser até o papel A4, tá? Vão precisar de uma revista. Eu tenho uma revista aqui do Sesc, daqui da minha cidade. Tesoura e cola. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma imagem, cortar, colar aqui na cartolina e a gente vai cortar em pedaços para fazer o nosso quebra-cabeça. Vamos lá? Bom, aqui eu já passei cola no verso, eu escolhi a capa da revista. E agora a gente vai virar e colar aqui na cartolina, tá? Aí você vai passando bem. Você pode passar bastante cola e depois esperar secar, tá? Depois, se você tiver, por exemplo, papel contact e quiser passar, vai durar mais tempo esse seu joguinho. Ainda mais quem tiver criança, é a melhor coisa papel contact, tá bom? Agora a gente vai recortar o tamanho, o limite que a gente quer do nosso quebra-cabeça. Vamos lá? Pronto. Olha só, tá colado e recortado, certo? E agora a gente vai cortar em formas aleatórias. Você pode pegar a tesoura e ir cortando de qualquer jeito, ou você pode desenhar com a régua. Eu vou fazer um desenho com a régua para ficar bem bonitinho para vocês verem. Legal também é vocês fazerem esse jogo junto com idosos de vocês, com as crianças, tá? E eles ir fazendo para depois eles falar, nossa, ali, fui eu que fiz o jogo. Isso daí é muito legal. Quando chegar alguém em casa e for jogar com vocês, ele vai falar, fui eu que fiz. Isso é muito interessante. Bom, tá aqui, eu desenhei, só para vocês verem, tá? Como eu tenho filho pequeno, eu fiz de um jeito mais simples, isso vai variar também do grau de dificuldade do idoso de vocês. Então, vocês podem cortar em vários pedacinhos diferentes, né? Em quadradinhos também. Se o idoso tiver mais dificuldade, vocês podem fazer quadrados maiores e mais simples também. Vamos cortar em cima da linha agora? Tá pronto o nosso quebra-cabeça. Ele tá um pouco úmido ainda, por isso que ele tá assim, mas olha só, a gente já consegue montar bonitinho. Olha que legal, né? Dá pra cortar mais um aqui também. E você já tem o seu quebra-cabeça e vocês podem fazer coleções de quebra-cabeça, guardar tudo numa caixinha, isso é muito legal. Vamos para a próxima atividade? Essa próxima atividade, a gente vai precisar do resto da cartolina que a gente usou, tá? Ou um papel A4 mesmo. Régua, tesoura, caneta, canetinha, tá? Pra gente escrever e desenhar. A gente vai fazer um jogo da memória, tudo bem? A gente vai cortar em pedaços iguais. Quanto mais difícil fica o jogo, tá? E aí depois a gente vai fazer o desenho. Vamos ver? Aqui eu fiz 4 quadradinhos só para ilustrar o jogo para vocês. E eu desenhei, ó, atrás. Já fiz pro meu filho, né, com coisas que ele gosta. Ah, já acertei de primeira. Já achei o par. E o outro eu fiz o dinossauro que ele gosta muito. Nesse caso, para vocês vão fazer... vocês podem fazer com coisas que eles trabalhavam. Então, se ele era um carteiro, aí você pode desenhar uma carta e aqui um envelope, né? Ele já faz essa relação também. Se ela era uma costureira, então você desenha a agulha e a linha. Ou pode desenhar 2 agulhas, né? E aí vocês brincam. A quantidade vai depender do grau de dificuldade do seu idoso. Então, quanto mais quadradinhos, mais difícil vai ser para achar o par. Tudo bem? É muito legal, dá para fazer com as crianças também. Beleza? Gente, a última dica, um jogo ótimo que dá para jogar tanto junto quanto solitário, é dominó. Dá pra gente fazer dominó. Então, você pode usar a própria régua como limite para fazer as pecinhas, tá? E você vai fazer com papel. Como eu falei no outro lá, você pode fazer em papel A4 normal, né? A folha branca. Se você tiver o papel contact, melhor ainda, porque você protege ele. Mas dá para fazer em cartolina, qualquer coisa. A gente vai, então,
desenhar, limitar, recortar e fazer as bolinhas para fazer o nosso dominó. Tá aqui, fiz só para ilustrar para vocês. E aí você faz um retângulo, esse eu fiz 6 por 3,5, mas aí vai depender do grau de dificuldade do idoso. Tem alguns idosos que às vezes a gente tem que fazer bem maiores, porque eles têm dificuldade de enxergar mesmo. Às vezes a gente coloca os números escritos também, ou às vezes desenho de fórmulas, pode ser. O que a chama cores também, aí ele vai relacionar as cores iguais, então amarelo, juntar amarelo com amarelo, isso é muito legal também. E aí só não esquecer de seguir certinho a regra do dominó e você já pode jogar muito legal, ele pode fazer isso sozinho.